Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp. É o 973350038, mais uma vez o número, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações pelas redes sociais. Hoje é quarta-feira, de praxe, dia de falar de saúde física, emocional, de bem-estar, de comportamento aqui pelo Gente que Fala. E para isso nós recebemos um time de especialistas. Eu apresento primeiramente o Dr. Marcelo Tacano, ortopedista, traumatologista. Dr. Marcelo é coordenador setorial do projeto Avança Saúde SP. Dr. Marcelo Tacano, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar com você e com a sua audiência. Muito obrigado pela presença. Seguindo aqui com a formação da nossa bancada para a conversa de hoje, Dr. Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Dr. Aônio, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem, bom estar com vocês. Acrescenta muito para o nosso conhecimento esse programa Gente que Fala. Muito obrigado, é uma honra poder estar participando. Seguindo aqui com a composição da nossa bancada nessa edição de hoje do Gente que Fala. Doutora Júlia Kress, especialista em saúde da mulher e analista comportamental, CEO do projeto Domine a Menopausa. Tudo bem, doutora Júlia Kress? Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui com vocês para distribuir conhecimento e receber conhecimento e muito feliz pela oportunidade. E não está em São Paulo, né, doutora? Está no Rio de Janeiro? Eu moro em Ipanema, Rio de Janeiro. Sim, muito bem. Seguindo aqui e fechando a nossa bancada, doutor Álvaro Pereira, cirurgião vascular e angiologista, diretor da COS Medical. Doutor Álvaro, tudo bem? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. É um prazer muito grande compartilhar com vocês. Muito bem. Formada a nossa bancada, todos apostos, vamos aqui ao nosso primeiro tema, 12h03. O Estado de São Paulo vem registrando média móvel de mais de 1.000 internações decorrentes da Covid-19 desde domingo. Os números chegaram ontem a quase 1.200 e superam em muito as médias das 4 semanas anteriores, que não alcançavam 700. Os casos vêm subindo, principalmente nas regiões de Sorocaba, Baixada Santista, Araçatuba e Vale do Ribeira. Apenas 3 das 17 regiões de saúde do estado não registram aumento no número de internações por Covid-19. São elas São José do Rio Preto, Presidente Prudente e também Barretos. Doutor Tacano, onde é que estamos pisando errado? Onde é que estamos errando nessa questão da Covid-19, que os números voltaram a crescer? É um recrudescimento do que já havia acontecendo, do que já estava acontecendo, ou pode ser que seja a tal segunda onda que está sendo falada? O momento ainda é de atenção, né? Eu acho que a mesma atenção que está sendo dispensada desde o início da pandemia, ela continua em vigor e a gente não pode afrouxar. Há uma tendência do cenário mundial da preocupação da dita segunda onda, que a gente precisa de tempo e monitoramento responsável para determinar se isso de fato está ocorrendo, né, não só em São Paulo, mas em todos os outros municípios aqui da nossa região. Como é que a gente entende a diferença do que é o recrudescimento da primeira onda ou do que seria uma segunda onda? Como é que os especialistas conseguem entender a diferença? Há uma área técnica responsável que monitora com muita responsabilidade e eficiência a evolução da pandemia nos municípios. Havia, numa fase inicial, uma expectativa por um grande pico. Eu acho que esse maior número de incidência ele ocorreu no início da pandemia. Ele vem acompanhando uma tendência de desaceleração e com atenção no cenário mundial e alguns pontos dentro do estado de São Paulo, há a preocupação de acompanhar para ver se essa tendência, a curva, ela volta a tender de uma maneira crescente ou não.
esse monitoramento, os sistemas de dados oficiais, né, análise não só desse período, mas de como toda a evolução, acho que é fundamental para a gente fazer o diagnóstico se é uma primeira onda ou a segunda onda. O importante, independente de qual estágio nós estamos, é manter a atenção e os cuidados, né, da sua proteção, o cuidado do seu dia a dia. A gente não pode afrouxar dentro da prevenção, que é o melhor remédio, é o melhor tratamento. Muito embora a melhoria assistencial, a melhoria do cuidado ao paciente do Covid é fato observado praticamente em todo o mundo, nós melhoramos a atenção, nós nos preparamos, não só do ponto de vista estrutural, mas do saber científico para prover o melhor cuidado ao paciente clínico. As taxas, tanto de internação como de eventual óbito, elas também precisam ser acompanhadas com muita responsabilidade. Doutor Takano, por que muita gente está relaxando em relação aos cuidados? O uso da máscara, especialmente, o álcool gel, o que está acontecendo? Os alertas estão sendo feitos pelo poder público. O nosso papel aqui é também no dia a dia de chamar a atenção das pessoas e que o vírus está por aí e que os cuidados devem ser mantidos. Eu, pessoalmente, eu tenho duas grandes hipóteses, né? O primeiro, a população, muitas vezes, de uma certa forma, cansa, né, de seguir essa questão tão restritiva, esse cuidado, que precisa ser transmitido como uma oportunidade de agregar melhorias para o bem-estar, né? Então, acho que a pandemia ela trouxe para a população e para o nosso cuidado pessoal, né, algo que deve ser um legado, né? O cuidado com a higiene, a etiqueta social da tosse, do espirro e a preocupação do seu bem-estar no sentido de não expor ao risco, né? Não somente a população de risco, mas outros da cidade. Eu acho que é um fato importante que a epidemia traz e que não vai se relaxar. O segundo fato é a questão da melhora do cuidado, né? Então, havia um temor muito grande por parte da população de que o desfecho final, né, desfavorável era algo muito comum. A observação dos resultados clínicos da terapêutica mostra que há uma significativa melhora do resultado assistencial dos pacientes de Covid, né? E que, se por um lado é bom, a gente tem que comemorar que estão tendo menos internações e menos mortes relacionadas à própria Covid, por outro lado, expõe, principalmente na população que é assintomática, esse risco de transmissão. Eu acho que esses são os dois grandes fatores que eventualmente podem predispor aí uma nova ascensão dos casos. O importante é a gente estar preparados, né? Orientando, conscientizando a população, né, e mantendo toda a estrutura assistencial pública e privada capaz de atender com qualidade, né, os nossos cidadãos do município de São Paulo. Doutora Aônia, o seu olhar sobre essa questão dos números da Covid, que avançaram um pouco, o senhor que está no dia a dia como cirurgião dentista, está aí no seu consultório, tem contato com pacientes diariamente, o que eles trazem? Quais são as conversas em relação a esse tema? Os pacientes, eles chegam, estão tendo os cuidados devidos de uso de máscara, a própria higienização do álcool gel, mas às vezes eu percebo aqui que às vezes o paciente chega com luva, máscara e a luva, ela protege entre aspas, porque é igual a mesma coisa que o dedo. Não adianta você usar a luva. Chegou um paciente e pôs a luva, o dedo na boca com a luva. Eu falei, olha, você lavou a mão antes de pôr a mão na boca? Eu acho que às vezes é algum descuido da própria pessoa. Então, e a gente vê que o pessoal realmente está relaxando com relação à máscara, uso de máscara, o distanciamento social. E, basicamente, para nos protegermos, temos que fazer isso, usar máscara em ambientes fechados, ou em ambientes com muita multidão, lavar as mãos sempre. A água e sabão é melhor que o álcool gel. Não tendo água e sabão, use o álcool gel. E a gente percebe que, às vezes, é um descuido da própria pessoa, uma bobeira que ela dá, ela pode se contaminar, né? Nós aqui temos todos os cuidados de paciente para paciente, o uso de desinfecção da sala clínica com produtos desinfectantes de sala cirúrgica
e cuidado para não deixar os pacientes chegarem, mais que um paciente, se encontrarem na recepção, no prédio aqui também no edifício, a medição da temperatura de quando a pessoa chega. Então, os cuidados todos, eu acho que a gente tem que continuar, e eu vejo que essa doença não é uma doença de 2019. Eu penso que o vírus muta, ele tem as suas mutações, e creio eu que nós vamos ter que ter esses cuidados para sempre, os cuidados de higiene, até que esse vírus suma da face da Terra, que acho que vai demorar um pouquinho, né? Então, cada um fazendo a sua parte, eu acho que ajuda muito. Sim. Doutor Álvaro Pereira, aí no dia a dia do seu atendimento, do seu consultório, como é que é essa conversa com os seus pacientes? Pode parecer uma paranoia, porque não é só o álcool gel ou a máscara, mas assim, os cuidados, a gente tem alertado bastante a respeito disso aqui no dia a dia, os cuidados com o compartilhamento de objetos pessoais e até a questão, seu microfone está fechado, doutor Álvaro, mas também em relação ao uso, por exemplo, do celular. A gente se esquece muitas vezes de desinfetar o celular, esquece muitas vezes de desinfetar o cartão do banco, que possivelmente passou pela mão de outra pessoa na hora de você fazer o pagamento, na hora de teclar a maquininha para digitar a senha. Então, parece uma paranoia, mas são detalhes que numa dessas, às vezes, a transmissão acontece. Pois é tudo isso que você falou, Mauro, e bastante o Takano também comentou. Primeiro que a gente tem que considerar é que esse vírus a população precisa ter consciência disso, é que nós não podemos utilizar as regras que nós estamos habituados a utilizar nas doenças respiratórias habituais, que são frequentes, começam no inverno, tem um agravamento, uma disseminação via respiratória, simplesmente. Não dá para levar em consideração a experiência que nós já temos com outros vírus respiratórios, porque todo mundo percebe que esse vírus tem um comportamento diferente, não é? Um vírus ele desaparece, mas no ano seguinte você tem de novo a mesma virose, a mesma gripe, os vírus já mudaram, a genética do vírus acabou alterando, mas ele volta lá novamente. Né? E aonde ele permaneceu? No pelo dos animais, nas aves, na água, nas folhas. Nós não sabemos detalhes mínimos do comportamento do vírus para poder dizer exatamente o que acontece. O fato é que é fato que o número de internações aumentou muito na cidade. Eu estou falando de São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas isso se repete em outras cidades que eu tenho contato, que eu convivo, por exemplo, em Maringá, houve um aumento do número de casos no litoral também, e assim vai. O que acontece é que não importa qual é o mecanismo, qual é a forma de disseminação do vírus, as outras formas, isso vai acabar sendo esclarecido, mas leva um tempo até que tudo isso fique claro. O fato é que o principal motivo, a principal forma de disseminação é a forma respiratória. Então, é muito importante que esses cuidados de usar máscara, principalmente máscara e o isolamento social, eles precisam ser mantidos. As pessoas têm que se perceberem que isso está voltando novamente, parece um novo surto. Não dá para dizer exatamente o que acontece, mas o fato é que o número de casos aumentou significativamente. Então, os hospitais, por exemplo, citando como referência o Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Eu cito o Santa Catarina porque desde o início da pandemia, como eles têm tudo, desde diagnóstico, pronto-socorro, internação, UTI, todo o comportamento, e eles atendem classe de A e E, então eles têm uma representatividade mais ou menos significativa da cidade de São Paulo. Então, o Santa Catarina teve um aumento, foi aumentando, até em junho tinha cerca de 100 pacientes internados, agora, 15, 20 dias atrás, tinha 14 pacientes internados. E passou para 60 outra vez. Então, tem que considerar que nós estamos vivendo um novo surto. Você vê, não é em março e abril, que seria o natural, se considerar, não, é o tempo, é o clima, é a umidade do ar,
que faz com que o vírus recrudesça, não dá para dizer, porque nós nem estamos nesse momento. Mas nós temos que aumentar os cuidados. Isso aí é fundamental. Doutora Júlia Kress, você é especialista em saúde da mulher e analista comportamental. Mais à frente a gente vai falar sobre saúde do homem. Estamos no Novembro Azul. Está vestida de azul, que eu vejo aqui. Certamente a cor não é uma coincidência, é proposital. E nós vamos falar mais disso a respeito mais adiante. Mas há uma diferença em relação a homens e mulheres nessa preocupação com a prevenção à Covid. A gente sabe que os homens não dão a mesma importância para os cuidados à saúde em relação ao que acontece com a mulher. E é o Novembro Azul voltado para isso, chamar a atenção do homem para suas doenças. Na questão da Covid, os homens também deixam um pouco para lá. Qual é o comportamento? Qual é a comparação que a gente pode fazer em termos de comportamento entre homens e mulheres na Covid? As mulheres, elas são mais protetoras, elas são mais preocupadas com a saúde, porque como elas são responsáveis diretamente pelos filhos, então elas têm toda essa preocupação de cuidar de si mesma e cuidar dos que estão à volta. Você pode perceber que muitas vezes você encontra casais na rua onde a mulher e os filhos estão usando a máscara e muitas vezes o homem não está. Então, a mulher, ela é bem mais preocupada com essa relação com a saúde. E aqui no Rio de Janeiro, a gente percebe isso muito claramente, andando, caminhando. Eu pratico muito esporte, eu e meu marido, e a gente percebe isso muito claramente. Às vezes, o homem está com a máscara pendurada aqui na orelha, ou está aqui abaixo do queixo. E, assim, a mulher é bem mais preocupada porque ela já tem o hábito de se cuidar, mas isso aí já está no seu subconsciente. Aproveitando sua presença aí no Rio de Janeiro, qual que é a situação da Covid no município? Você consegue fazer um panorama? Essa questão dos números. Não boa, não. Principalmente nas regiões um pouco mais afastadas, onde as pessoas ficam mais aglomeradas. Os números realmente estão crescendo. Isso realmente é muito preocupante, porque as pessoas vêm das regiões mais afastadas para trabalhar nas regiões centrais, e isso é muito preocupante, transporte cheio, metrô, e nem todos estão usando a máscara e realmente está se espalhando sem piedade. Então, é um olhar agora diferente que a gente vai ter que ter daqui para frente, mas vamos seguir aqui com mais um tema para análise dos nossos especialistas. 12h18 agora, no programa Gente que Fala. A pandemia de Covid-19 tornou ainda mais efetivo o uso do aplicativo eSaúde SP, implementado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. É uma plataforma de integração de dados clínicos e telemedicina que reúne todo o histórico do paciente SUS na capital paulista e oferece várias outras funcionalidades. Nesse período, o eSaúde SP agilizou o atendimento de milhares de pacientes com suspeita de Covid-19, seja no diagnóstico, no encaminhamento ou até mesmo na medição, já que a receita médica, ou na medicação, desculpe, já que a receita médica pode ser encaminhada diretamente pela plataforma. Doutor Takano, fazendo um link ainda com o assunto anterior, é possível a esse app, com esse app, levar informações sobre prevenção à Covid-19, sempre reforçar os alertas a partir desse aplicativo? Exatamente. O @Covid, que é uma função do eSaúde SP, é justamente mais esse canal de informação e contato direto, né, que o município de São Paulo oferece desde junho, meados de julho desse ano, para a população de São Paulo. Então, é um canal que, além de orientações, o paciente ele pode interagir com o aplicativo e, de acordo com o resultado, né, das informações geradas, né, em relação a sinais e sintomas, o munícipe tem o acesso a uma consulta por telemedicina, né? Então, uma equipe de médicos, enfermeiros, ele pode avaliar, né, de uma maneira mais detalhada e personalizada o que está acontecendo com o paciente de acordo com a necessidade da orientação necessária, inclusive o envio, né, de receita médica para o tratamento dos sintomáticos de menor complexidade. Eu vejo aqui, eu tenho aqui o aplicativo, aqui não dá para ver por conta do fundo virtual, então não tenho como mostrar aqui na tela do celular, mas tem um
um campo aqui, um ícone, informações úteis, e informações úteis vem ali, coronavírus, o que você precisa saber, e perguntas e respostas, né? Então, há uma preocupação do município realmente em levar, por meio da plataforma digital, o alerta para a população. É mais um canal de comunicação entre o serviço público e o paciente, né? Mais importante, tão importante, é o estímulo que o aplicativo traz, né, para que o usuário tenha preocupação com o seu autocuidado. Então, além de verificar os sinais e sintomas relacionados ao Covid, o aplicativo ele traz ao munícipe o estímulo para que ele controle sua pressão arterial, seu peso, o uso de medicamentos, as comorbidades, que a gente sabe que tem relação direta, né, às eventuais complicações do Covid. Quando você acompanha e monitora, você se antecipa ao problema. Fazendo esse registro, as equipes de saúde também podem atuar ativamente na busca dessa população alvo suscetível, implementando ações para que ela seja, além de prevenir, né, possibilite a intervenção em tempo oportuno, se for o caso. Você tem números, doutor Takano? Eu destaquei aqui que o E-Saúde SP agilizou o atendimento dos pacientes com suspeita de Covid-19, seja no diagnóstico, no encaminhamento ou até mesmo na medicação. Em relação à Covid-19, que números temos e que esse aplicativo ajudou no diagnóstico? Sim, na verdade, a aplicação ela já teve em torno de 280 mil acessos. Ela já recebeu ativamente cerca de 5 mil atendimentos relacionados ao Covid. E é um instrumento importante para que a nossa atenção primária continue fazendo os cerca de 752 mil monitoramentos já realizados, que outrora era realizado somente através da interação entre telefone, e agora ganha um canal de interação e potência, né? O aplicativo, além da telemedicina, ela faz a integração dos dados clínicos. Então, todas as informações geradas pelo município em relação a resultados de exame, avaliação de exames de imagem, as passagens na rede hospitalar e da atenção primária estão no aplicativo. Então, ele possibilita que esse monitoramento ele seja feito com mais qualidade e mais eficiência. Tem chegado de maneira efetiva para a população? A divulgação tem sido boa dessa plataforma? Não, a gente está estimulando a divulgação cada vez mais, né? Então, em cada unidade, já há o estímulo para que o profissional de saúde, ele por si, e toda a sua clientela faça a adesão ao aplicativo. Isso é importante, né? Que o aplicativo ele leva ao paciente a portabilidade do seu cuidado, algo que já era desejado há muito tempo, não só na iniciativa pública, mas também na privada, para que o paciente tenha nas suas mãos aquilo que é do seu direito, né? Então, é isso importante. O aplicativo ele está passível, ele pode ser baixado na página da prefeitura, nas lojas iOS e nas lojas, né, do Android. Então, o benefício que o aplicativo traz é exatamente isso: dar a portabilidade das suas informações de saúde e abrir esse canal nesse momento diretamente relacionado às ações de prevenção do Covid-19. Eu vejo aqui, doutor Takano, o ícone cartão SUS virtual. E aí você tem que cadastrar o cartão nacional de saúde na tela de dados pessoais, não é isso? Se a pessoa não tem o cartão nacional de saúde, o cartão do SUS, ela consegue fazer por aqui ou ela só vai conseguir cadastrar caso esse cartão físico já exista? Não, a principal chave de identificação é o CPF, né? Por que é importante o cartão SUS? Para que a secretaria ela possa buscar nos seus sistemas legados as informações geradas. Então, nós fazemos esse casamento entre portabilidade de saúde e o que foi realizado na secretaria. Você imagine que você possa ter, dentro do toque do seu celular, o resultado de todos os exames laboratoriais realizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Você imagine que você consiga, pelo celular, consultar todos os exames, passagens na atenção primária, passagens na atenção hospitalar. Essa vinculação que o cartão SUS possibilita. Fora, né, que essa digitalização é importante para facilitar o acesso, né? Então, a gente está tramitando, né, com o cartão digital, ninguém se lembra o cartão digital de saúde de cabeça. Com a aplicação, ele já é resgatado, e você viu, ele aparece de uma maneira digital. Aos moldes do que a carteira de habilitação está sendo feita, a carteira de identidade, o cartão SUS aqui no município de São Paulo também é digital agora. Sim.
Muito bem. E, bom, para baixar, quais são os caminhos, então? Vamos orientar a população, doutor Takano. Então, as lojas dos celulares, tanto o Android como o iOS, é só procurar na sua loja o eSaúde SP. Se o paciente ele não tiver acesso a nenhum dispositivo móvel, entrando na página da Secretaria Municipal de Saúde, já há um link para que ele faça também o cadastramento na versão web. Doutor Takano, qual ainda a possibilidade, para a gente fechar esse tópico, a possibilidade do aplicativo eSaúde SP, o banco de dados dele, cruzar com informações de sistemas particulares, de clínicas particulares, de laboratórios particulares, de hospitais particulares, para um prontuário mais robusto para aqueles que costumam passar no SUS e também passar na rede particular? Isso é muito importante, né? Você ganhar eficiência. Quando o profissional de saúde tem acesso às informações que foram geradas, ele racionaliza a solicitação de exame e torna mais efetivo o seu tratamento. O eSaúde SP já importa as informações do município. O usuário ele tem a oportunidade de trazer para a plataforma aquilo que ele gerou. Então, no meus exames, ele acrescenta, identifica se é um exame de imagem ou de laboratório e joga dentro desse repositório que está totalmente protegido e atento às normas da LGPD, de um prontuário médico, às suas informações de saúde. Acabou a sacola de exames dentro do município de São Paulo. Você consegue integrar tudo no aplicativo de uma maneira responsável e segura, fazendo com que o paciente possa fazer a gestão de tudo que for relacionado à sua saúde. 12h27. Agora você acompanha esta edição do programa Gente que Fala. Quarta-feira é dia de falar de saúde, de bem-estar, saúde física e mental por aqui, também comportamento. E vamos aqui ao nosso próximo tema com os nossos especialistas. O câncer de próstata é responsável por 10% de todas as mortes por câncer em pacientes homens. Só que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 80% deles deixam de fazer os exames para detectar a doença, seja por preconceito ou outros motivos, o que atrasa o diagnóstico e agrava a situação. E nessa luta, a mulher possui um papel importante para ajudar o homem a superar as suas próprias barreiras. Isso está se modificando gradualmente, doutora Júlia, ou não? Como é que as mulheres têm ajudado os homens no dia a dia? Aliás, os homens, para fazer uma consulta, muitos deles sequer ligam para fazer a marcação da consulta. É a mulher que tem que fazer a marcação, né? Perfeitamente. A parte que mais realmente mexe com o homem é a parte emocional. Então, a antecipação do exame, o sofrimento de fazer esse exame, realmente é o que trava o homem. E quando a mulher eleva esse nível de consciência, você é forte, você é corajoso, e ela valida esse homem com qualidades e virtudes, e em alguns casos até um pouco de chantagem emocional, nossos filhos, quero que você viva mais, com saúde, do meu lado. E aí funciona. Mas é muito importante que a mulher tenha conhecimento, até mesmo que o homem, do que pode acontecer com esse companheiro. E aí ela sabendo de tudo isso, ela vai ter algumas armas emocionais, porque o que impede esse homem de chegar até o exame é a antecipação. Ai, meu Deus, vão tocar em mim, o que vai ser de mim, o que vão pensar de mim. E aí, a antecipação trava esse homem e a mulher, conhecendo bem a situação, ela vai ter todas as armas para convencer esse homem a fazer o que precisa ser feito. Agora, o homem ele tem uma dificuldade em procurar ajuda profissional, ajuda médica profissional, não só em relação às questões da próstata, mas também em toda a saúde, né? Como é que tem sido o trabalho de conscientização para que os homens prestem atenção na sua própria saúde, de uma maneira geral, façam o seu check-up anual e evite outras doenças que estão por aí também, né? A mulher ela começa trabalhando a parte inconsciente do homem. Ela marca todos os seus exames e ela leva esse homem com ela já. Em alguns casos, eles resistem, mas quando o homem começa a acostumar a levar a sua companheira aos exames, ao médico, ele já começa a amansar e elevar o seu nível de consciência. Esse é um caminho muito simples e prático que
que as mulheres, com o seu jeitinho, elas conseguem já começar a inserir isso na sua mentalidade. Quais são os resultados da campanha Novembro Azul ao longo dos anos, do Novembro Azul, em relação à saúde do homem, em relação especificamente ao câncer de próstata? Olha, vem crescendo pouco a pouco. É a segunda maior morte, impropriamente dito, né? Porque a primeira vem através do câncer de pulmão e a segunda é o câncer de próstata. E nós, mulheres, temos aí um papel muito importante para auxiliar os nossos companheiros a se cuidar mais. E eu acredito que se a mulher ela tiver uma boa autoestima, tiver conhecimento de todas as causas, para a gente ajudar o outro, a gente precisa estar preparada e dar munida de informação. Esse é um ponto importante que você destacou, a boa autoestima da mulher e um bom nível de conhecimento. E quando isso não acontece? Quando isso não acontece, e aí ela fica sem arma. Então, mulherada que está me assistindo agora, é importante que vocês pesquisem que a partir dos 45 anos já pode começar a incentivar, a levar conhecimento, levar leitura, enfim, pesquisar. Você precisa conhecer mais do problema do que até mesmo ele. Porque o homem é só o emocional mesmo. Se ela conseguir tocar no emocional dele, ela consegue. Em relação ao homem que não tem uma parceira, não é casado, não tem uma namorada, não tem um relacionamento, ou seja, não tem uma mulher no relacionamento ao lado. Cabe a qual mulher esse tipo de papel, esse tipo de ajuda? A mãe, uma irmã, um parente próximo, enfim. A senhora costuma ver o que nesse aspecto? Quando não é a mulher parceira? Normalmente a namorada ou a mãe. Normalmente porque o sofrimento do homem é a antecipação. A antecipação é que trava. Apesar de ser inteligente, corajoso, robusto, a antecipação é o maior sofrimento de todos, porque o exame ele é indolor e ele não leva nenhum minuto. E o homem sai de lá como se nada tivesse acontecido. Doutor Álvaro Pereira, o homem também resiste na sua área, marcar uma consulta com cirurgião vascular, um angiologista, ele só vai quando o calo aperta, ou melhor, quando as varizes estão incomodando, quando o problema realmente está visível, é isso? O homem ele é meio fujão, mesmo em relação a tratamento. O homem não tem uma tendência a tratar. Para você ter uma ideia, a incidência por exemplo, de vasinhos nas pernas, né, que é uma coisa que as mulheres se preocupam bastante. A incidência nas mulheres é de cerca de 80%, mais de 80% das mulheres têm vasinhos e elas procuram tratamento, é uma coisa muito comum. A incidência nos homens é muito parecida, 70 e poucos por cento dos homens também têm vasinhos, mas os homens que vão ao consultório não chegam a 5% do número de homens que vão ao consultório. Ou seja, os homens têm a doença do mesmo jeito. Não é igual, tem menos, o pelo esconde, nós ficamos muito tempo de calça comprida, enfim, não é a mesma coisa, mas a diferença, a procura por tratamento é absurdamente maior entre as mulheres do que em homens. Os homens fogem. E, frequentemente, os que vão, é o que a Júlia falou, os que vão porque a mulher levar. Porque a mulher vê que ele tem, ela insiste, ela fala, olha, você tem que tratar, puxa, mas está feio esse negócio, aí vai. Ele acaba indo. Mas, espontaneamente, a procura é bem mais difícil. Por essa tendência natural nossa de medo, talvez, ou porque nós ainda carregamos essa ideia, essa imagem de que homem é forte, homem não se trata, homem não vai fazer tratamento, se for só por uma questão de beleza estética, então, aí é que não vai de jeito nenhum. Eu não vejo o doutor Aônio aqui, eu não sei se caiu a conexão dele, está acompanhando a gente, doutor Aônio? Quero perguntar o seguinte, se homem tem medo de maquininha, de broquinha de dentista. Não tem, né? Claro que não, evidentemente. Mas ele não está aqui, deixa ele voltar, a gente vê a resposta dele em relação a esse tema. Vamos seguir aqui, acho que caiu a conexão mesmo do doutor Aônio.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 100 pessoas no mundo sofre de tendinite, uma dolorosa inflamação que pode ocorrer em qualquer um dos mais de 4.000 tendões do corpo humano. E, em razão da vida moderna, as áreas mais afetadas têm sido a dos punhos e antebraços, especialmente agora em tempos de pandemia e home office. E, segundo especialistas, mexer repetidamente no celular, digitar no teclado do computador e até dirigir estão entre as principais causas do problema. A gente quase não faz isso, né, doutor Álvaro? A gente quase não mexe no celular, quase não digita, quase não dirige. E agora, como é que sai disso? Pois é, é verdade. Esse é um problema que agravou durante a pandemia, porque todo mundo, por exemplo, não só tendinite, mas dor nas costas, dor no pescoço, por conta dessa mudança de hábitos, de ficar mais tempo sentado, home office, que você nunca trabalha exatamente como era no seu local de trabalho, né? O número de queixas assim ortopédicas em relação a isso, daí eu tacando aqui para comentar também, aumentou muito. Né? E essas tendinites é uma coisa que já existe assim, sistematicamente, o trabalho repetitivo, né, da indústria moderna, a repetição de movimentos acaba solicitando demais determinados tendões, como os da mão, por exemplo, essa tendinite típica da região do punho, dor na mão, no celular. Isso vem aumentando mesmo à medida que o tempo vai passando, né? À medida que a nossa atividade profissional vai mudando, a nossa atividade de vida vai mudando. E isso é uma coisa que é bastante frequente, vocês não têm ideia do quanto que isso acaba chegando até os nossos ouvidos, né? De quem mexe com isso, com dor crônica, que é o meu caso também, como por causa da minha função na empresa que eu trabalho. Uhum. Doutor Aônio, já retomou a conexão, a gente aguardava aqui ansiosamente. Eu estava perguntando o seguinte, das barreiras que o homem enfrenta para conseguir coragem para pedir ajuda médica e tal, né? Os homens não têm medo de broquinha de dentista, imagina. Não, no meu caso é um pouco diferente, porque quando a dor de dente bate, ele procura rapidinho, porque é terrível. E o meu público, eu tenho muita procura assim também por homens, assim, homens, mulheres, assim, com relação também à parte estética, né? Eu vejo o pessoal preocupado com a estética do sorriso, a função mastigatória, que é muito importante. Então eu tenho assim, entre homens e mulheres a procura é bem grande. Não tem assim muita diferença do meu público, né? Para homens Mas e mulheres. O homem procura o dentista quando a dor de dente aparece. Ele não vai fazer aquela manutenção, aquela prevenção, aquele check-up anual para ver se está tudo bem. Olha, Mauro, a maioria dos meus pacientes é de 6 em 6 meses, os que já são clientes, eles fazem a manutenção correta, que bom. A procura, eles são bem conscientes. A gente procura conscientizar os pacientes para virarem clientes nossos, né? Tomara que isso seja normal, não seja um ponto fora da curva. Tomara que seja realmente o normal. Espero que sim. Doutor Takano, vamos falar aqui sobre o seguinte, essa questão do aplicativo, do eSaúde SP, nesses momentos de campanha, Outubro Rosa, Novembro Azul, o aplicativo leva informações também para os públicos específicos? E o ano inteiro está colorido, cada mês tem uma campanha voltada para um aspecto diferente da saúde. O aplicativo também faz alertas para isso? O aplicativo, nesse momento, ele está focado mais na questão do Covid, mas, efetivamente, como o paciente e as unidades têm acesso a todo o histórico, a cultura da prevenção ela fica à tona pelo aplicativo. Então, você consegue identificar as populações-alvo, fazer o acionamento ativo, fazer uma consulta por telemedicina para esse grupo ativo de uma maneira sistemática. O que eu não poderia perder a oportunidade de ressaltar que a Covid está aumentando a questão das tendinites, né, e que foi relacionado por 2 motivos. O primeiro é a questão da ergonomia, né, aí usando um pouquinho da minha experiência de ortopedista mesmo, né, home office, a própria ergonomia do teclado é muito importante. E outro ponto significativo que pouca gente correlaciona com a tendinite é a questão do sedentarismo. A musculatura e o tendão que não está condicionada, ela sofre mais.
com a pandemia, muita gente deixou de praticar as suas atividades físicas regulares e essa condição também predispõe aí às patologias inflamatórias musculoesqueléticas. No dia a dia do teletrabalho, do home office, as pessoas estão... o que se diz é que as pessoas estão mais produtivas. Isso significa o quê? Que as pessoas estão mais sentadas, trabalhando mais do que trabalhavam quando estavam na empresa, circulavam na empresa, levantavam para tomar uma água, um café. Em casa, isso não está acontecendo? E aí os problemas ortopédicos acabam aparecendo, problemas de postura, a cadeira que não tem a melhor situação para um trabalho de horas e horas. Exatamente. Vários estudos estão apontando exatamente o que você apontou, né? A questão da ergonomia é fundamental, né? Observar também o período de descanso. O ideal é cada 1h30, 2 horas de digitação, a gente faça uma mobilização da musculatura extensora, né? O antebraço, quando ele fica numa região muito retraída, ele tensiona demais, né, a utilização do teclado. Então, por isso, a importância de ter o apoio para você diminuir essa demanda. E, com certeza, né, não só no trabalho, o uso das mídias sociais, né, relacionado à cervicalgia, dor nas costas e teclados, está aumentando bastante em relação aí ao período pré-pandemia. Há possibilidades de adaptação em casa? A pessoa não tem a melhor cadeira, não tem a melhor mesa e não vai investir, não vai comprar. Existem possibilidades simples de se resolver em casa para essas questões? Sim, eu acho que algumas atitudes que não necessariamente são refletidas de investimento podem ser adotadas. Por exemplo, afastar o teclado da borda da mesa, né? Podendo repartir o apoio do antebraço na mesa propriamente dita. Isso não requer nenhum investimento, mas já é uma medida que diminui a tensão do antebraço. A utilização de teclados, você fazer a utilização dos dispositivos móveis numa posição mais confortável, não no sofá, não na cama. Isso também são medidas, né, de prevenção que podem ser tomadas aí por cada cidadão, independente do mobiliário. O mobiliário também é importante, né? Então, está vinculado na mídia a essa questão da transferência do mobiliário de alguns escritórios para o ambiente domiciliar, né? O equipamento apropriado, ele reduz, né, o dano. Isso é fundamental. E a prática de atividade física. Nesse sentido, o e-Saúde SP ele permite que o paciente acompanhe não só o desempenho da sua parte cardiológica, pressão arterial, mas principalmente a evolução do seu peso corpóreo, né? Então, que é um reflexo, né, da prática ou não de atividades físicas. E pouco tem se falado também na iluminação, né? Porque as empresas estão preparadas para uma iluminação para um ambiente de trabalho e as residências não. Sim, existe uma patologia chamada doença das telas, né? Então, a gente tem que estar preocupado, né, e fazer também o cuidado da parte ocular, né, é fundamental. 12h43, seguimos com mais um assunto aqui no programa Gente que Fala. Vamos falar sobre reabilitação oral. É um nome técnico que se dá a uma série de especialidades odontológicas que reconstroem o sorriso do paciente, restaurando tanto a harmonia estética quanto a parte funcional e a saúde bucal. Com o acompanhamento do dentista desde o diagnóstico até a cirurgia, o objetivo principal da reabilitação é melhorar a aparência da boca, mas os benefícios se refletem na mastigação e na digestão dos alimentos. Doutor Aônio, quem precisa de reabilitação oral? Que paciente é esse? Na verdade, a gente tem que fazer um exame clínico no paciente para ver a necessidade de reabilitar o paciente. Normalmente, a gente percebe que o paciente necessita dessa reabilitação quando diminui o tamanho da face, o tamanho vertical da face. Então, ele perde a altura da face, e, às vezes pelo desgaste dos dentes. Então, nós temos que reabilitar esse paciente. Então, a comissura dos lábios, normalmente, começa a dar aqueles que a gente fala de boqueira, né? Que o lábio acaba ocorrendo um fungo nessa região pelo acúmulo de saliva. Isso a pessoa pode ver, sentir, né, se os lábios estão machucados, aqui a comissura dos lábios.
e a estética facial mudou, então é necessário procurar fazer uma avaliação. Então, quando o paciente nos procura, nós medimos os terços da face para ver se estão todos equalitários, né? Para podermos reabilitar. E, como você falou, é reabilitar não só a função, a estética e a fonética também do paciente. Então, a gente procura ver esse conjunto e nós temos inúmeros tipos de tratamento para fazer essa reabilitação. Então, primeiro é feito um exame clínico nesse paciente, exame radiográfico, com tomografias, exame de imagens, né, tomografias, raio-x, para ver a necessidade de tratamentos endodônticos, problema periodontal, próteses. Então, a gente procura buscar toda a saúde bucal, músculos mastigatórios, fazer palpação, que a pessoa, quando perde essa dimensão vertical da face, a musculatura também começa a doer. Então, sente dor nesses músculos, aqui no temporal, nos músculos mastigatórios, nos músculos cervicais. Então, a gente precisa ver o que é indicado para esse paciente para poder reabilitá-lo, para ele poder mastigar direito, ter uma boa digestão e também ter saúde, que a saúde começa pela boca, né? Mas o paciente tem condições de perceber sozinho que ele precisa dessa reabilitação oral ou alguém vai ter que dizer, olha, eu estou notando que você está com um problema assim, X, Y, Z, enfim, é melhor você procurar um profissional. Tem que procurar o profissional. Primeiro, um dos sintomas é saliva aqui na comissura dos lábios, dores nos músculos mastigatórios, dificuldade para mastigar. Agora, o que é interessante, as pessoas têm que procurar o profissional cirurgião dentista de 6 em 6 meses para poder fazer uma avaliação da saúde bucal, da saúde geral, dos músculos, dos dentes, do tecido periodontal, das gengivas. Esse tratamento é cirúrgico? Inclui todo, cirurgia, prótese, todos os tipos de tratamentos que a gente vê o que tem que ser feito para reabilitar esse paciente. Inclusive, essas consultas, para poder ver se há necessidade, é interessante também para a prevenção do câncer bucal, porque os cirurgiões dentistas, quando os pacientes procuram, nós fazemos a palpação também da região ganglionar, para ver se a pessoa tem um problema, se tem um tumor no início, porque tudo que é pego no início, nós conseguimos resolver com maior sucesso o tratamento. Nesse ponto que eu gostaria de chegar, doutora Aone, quais são as implicações para esse paciente que precisa de uma reabilitação oral, nem sabe disso, pode levar a quais consequências? As consequências de dores, problemas digestivos, dor nos músculos mastigatórios. Auditivos também? Não, mas nos músculos mastigatórios e na articulação temporomandibular, que fica perto do ouvido, começa a dar dor nessa região. Estalitos, quando a pessoa abre e fecha a mandíbula, a boca, começa a dar estalitos, barulho, criptação nessa região, devido a essa perda de dimensão vertical de oclusão, quando a pessoa mastiga. Então, esses são os sintomas para a pessoa ficar alerta. Mas o ideal é que procure o profissional, o cirurgião dentista, de 6 em 6 meses, ou anualmente. Tem que ter o profissional que vai fazer essa avaliação e ver a necessidade desse paciente para fazer uma reabilitação, um tratamento. O que o paciente sente, a sintomatologia dele, são esses sinais, que é canto da boca umedecido com saliva, dor nos músculos mastigatórios, dificuldade de mastigação. Esses são os sinais e os sintomas são as dores. Então, a pessoa tem que procurar o profissional e fazer, para ele poder fazer essa avaliação e passar para ele os cuidados que têm que serem feitos. E na questão auditiva não são problemas auditivos, mas são consequências, os estalos que o senhor falou, não é isso? Barulhos dentro do ouvido. Barulhos e refletem dores também nessa região das articulações que pode
passar para os ouvidos, né? Então, eu trabalho aqui com uma equipe multidisciplinar, desde ortodontista, cirurgião bucomaxilofacial, periodontista, endodontista. Então, eu tenho todas as... discute o caso do paciente com os colegas, que a minha especialidade é prótese dental e implantes. Então, eu discuto a parte de canal, a parte de cirurgia, às vezes a necessidade de cirurgia ortognática ou tratamento ortodôntico. Então, é feito uma mesa redonda com os colegas. Pode falar, essa necessidade da reabilitação oral, essa necessidade da reabilitação oral é mais comum em qual idade? Nos mais velhos? Não, começa normalmente depois dos 40 anos, mas a necessidade, dependendo do caso, a partir dos 20, 25, a gente já, dependendo do quanto problema desse paciente, a gente tem que ser feita a avaliação. Em todos os casos, a gente faz a avaliação. Mas com mais idade, a necessidade é maior, né? 12h51. Agora você acompanha essa edição de quarta-feira do programa Gente que Fala, sempre tratando aqui das questões da saúde, do comportamento e do bem-estar. Perguntas da nossa audiência. Doutor Takano, o Rogério Martins com a gente no Facebook. Obrigado, Rogério, pela participação e pela pergunta aqui. Ele quer saber o seguinte: se a Prefeitura de São Paulo tem um plano emergencial de vacinação contra a Covid, caso alguma delas, alguma vacina, né, seja aprovada em breve. A gente está aguardando de uma maneira muito positiva a liberação e aprovação da Anvisa, que tão logo liberado possa ser seguir as orientações dadas pelo prefeito e pela Secretaria do Estado. O primeiro lugar é a aprovação para que possa ser feito aí um plano de vacinação na população-alvo de imediato. Há uma equipe responsável, técnica, que vai definir toda a estratégia de proteção ao cidadão. A boa notícia do dia nesse aspecto, doutor Takano, é que a Pfizer-BioNTech concluiu a terceira fase de testes da vacina, né? E eles vão pedir a permissão lá nos Estados Unidos para o uso emergencial por lá, né? A nossa dificuldade aqui em relação a essa vacina, acho que ela não chega aqui, né? Até por conta da necessidade de manutenção dos medicamentos em baixíssima temperatura, 70 graus negativos. Aqui para o Brasil é uma situação mais difícil, né? Por conta desse... Todos os cuidados técnicos, né, no provimento, aquisição e o projeto de vacinação, ele está sendo dado pela área técnica competente. Eu não tenho dúvida que será feita a tomada de decisão mais responsável e mais segura para a população. Pergunta aqui da Eliana Couto, doutora Aônio, ela está no YouTube com a gente, acompanhando no nosso canal. Ela pergunta o que muda nos cuidados bucais para quem está passando por um tratamento oncológico. Tem uma boa higiene bucal, fazer a higiene dos tecidos moles, higiene dos dentes, né, com fio dental, escova, e tomar bastante água. Esses são os cuidados, né? E a parte de alguns tratamentos, conforme a medicação, o oncologista orienta o profissional conforme o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né, durante esse tratamento. Eu sei que na parte de implantes dentários, a gente procura evitar enquanto está fazendo a radioterapia até 5 anos, conforme a área que está fazendo o tratamento de radioterapia, nós temos que adiar o tratamento de implantes. Então, basicamente, são esses cuidados. Ana Maria Duarte acompanha a transmissão do programa Gente que Fala pelo Instagram. Ela pergunta, doutora Júlia, a queda de hormônio na menopausa pode ser um agravante no caso de contaminação pela Covid-19? Na verdade, o grande agravante aí é o ganho de peso. 1 quilo a mais. Nessa fase dos 40 anos, a mulher ela tende realmente a ganhar uns quilos a mais por conta da falência dos ovários. Então, o ganho de peso é um grande fator. E com a queda dos hormônios, realmente se agrava bastante, meninas. Então, vamos se cuidar.
mas ela pergunta a eventual relação por conta da Covid, contaminação pela Covid. Aí não, né? A queda dos hormônios na menopausa pode ser um agravante no caso de contaminação. A pessoa que está na menopausa pode ter um quadro de Covid pior por conta disso. Tem alguns fatores aí que contribuem bastante, né? Com relação à Covid, está em meio subliminar, porque com a menopausa muitas coisas acontecem. A queda dos hormônios em geral faz com que o nosso corpo fique meio fora do seu normal. E com isso vem ganho de peso, vem insônia, vem vários fatores que indiretamente vão contribuir para o risco da Covid. Doutor Álvaro Pereira, Carla Ivo, da nossa audiência no Morumbi, pergunta se a terapia com LEDs pode aliviar dores causadas pela má circulação nas pernas. Ela pode substituir as incômodas meias elásticas? Pergunta Carla Ivo. Então, a LED-terapia, no caso específico de dor por doenças venosas, não. Mas a LED-terapia que é utilizada para tratamento de dor crônica, doenças inflamatórias crônicas, reumatismo ou lesões musculares, trauma, ortopedia de uma maneira geral, no esporte, é usada em várias coisas, e inclusive no tratamento de algumas lesões arteriais vasculares. Aquelas feridas, úlceras que não cicatrizam, porque é um tratamento que acelera o processo de cicatrização de lesões, de uma maneira geral. Mas no caso específico da sensação de dor, peso e cansaço de veias, né, da estase venosa crônica, que é o nome disso, que é varizes, aí não, a LED-terapia não vai ajudar. Para todas as outras coisas que eu falei, sim, é um tratamento que tem se tornando muito frequente, né? Principalmente no esporte e tudo isso. Mas para a doença venosa, não vai ser beneficiado. Doutor Álvaro Pereira, o senhor está com a palavra. Vamos aqui partir para o nosso encerramento, 12h57. Sua palavra final, seus canais. Tá ok. Olha, eu agradeço muito a participação aqui. Foi uma delícia conversar com vocês, as informações do Takano, do Aônio, da Júlia. Mauro, muito obrigado. O que eu recomendaria a todos é que, nesse momento aí agora, é que, por favor, ninguém não afrouxem com a história do Covid. Nesse momento, não é o momento de afrouxar. Né? Doutora Júlia Cress, sua palavra final, seus canais. Doutora Júlia. Muito obrigada pela oportunidade. Fico muito grata de estar aqui contribuindo conhecimento e recebendo conhecimento. Os meus canais: Instagram, @dominiamenopausa, site dominiamenopausa.com, YouTube Júlia Cress. E o recado final aqui para as meninas as meninas, vamos aumentar o nosso autoconhecimento e trabalhar a nossa autoestima para a gente poder estar firme e forte do lado dos nossos maridos, elevando aí ao máximo a sua saúde. Doutora Aônio, palavra final, seus canais. Um grande abraço a todos, os participantes, os ouvintes, e deixo aqui do Instagram, Dr_Aônio Vieira, Facebook, Dr. Aônio Vieira, e o site www.aonivieira.com.br, e um abraço e gratidão por poder ter participado deste programa. Muito obrigado, doutor Aônio. Doutor Marcelo Takano, sua palavra final e os canais que o senhor julgar necessário. Bom, muito obrigado a todos, acho que foi excelente aí a nossa conversa. A palavra final é o estímulo da continuidade dos cuidados que a população paulistana tem em relação à prevenção do Covid. Acessem, baixem o aplicativo E-Saúde SP, que ele é muito importante para que a pessoa cuide-se, né, e tire qualquer tipo de dúvida. O canal de comunicação é esaudesp@prefeitura.sp.gov.br. Saúde a todos. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente o Dr. Marcelo Takano, coordenador setorial do projeto Avança Saúde SP, o cirurgião dentista Dr. Aônio Genículo Vieira, a Júlia Cress, especialista em saúde da mulher e analista comportamental, e também o cirurgião vascular e angiologista Dr.
Álvaro Pereira. Na mesa de som com a gente na Rádio Trianon, Sérgio Souza, que também é gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. A Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E do outro lado, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Até amanhã, 1h em ponto. Tchau, tchau.